Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E o governo federal estuda isentar a cobrança de imposto de renda para trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos. A medida está em discussão com a equipe econômica. O governo Luiz Inácio Lula da Silva discute com a equipe econômica a possibilidade de isentar do imposto de renda os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. A medida seria apenas para essa faixa de renda, sem mexer nas demais faixas e para quem recebe salários maiores. Para integrantes da equipe econômica, isso concentraria o benefício em trabalhadores de renda mais baixa e diminuiria o impacto fiscal da medida. Hoje, a isenção integral de imposto de renda contempla a remuneração mensal de até R$ 1.903. A partir desse valor, há 4 faixas de cobrança, variando entre 7,5% e 27,5%. A última correção da tabela aconteceu em 2015. Com a inflação acumulada nos últimos 8 anos, trabalhadores que ganham menos de 1,5 salário mínimo passaram a pagar imposto. Em vez de uma correção linear, as faixas de cobrança do IR, como tradicionalmente tem sido feito, o governo Lula trabalha com a hipótese de aumentar apenas a isenção para 2 salários mínimos. Com isso, caso implementada, a isenção abrangeria somente quem ganha até R$ 2.604. A partir daí, o trabalhador continuaria pagando normalmente a alíquota, que sobe conforme o avanço salarial. Em cálculos preliminares do governo, o impacto é estimado em até 5 bilhões de reais. Aloysio Mercadante assumiu hoje a presidência do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A cerimônia de posse contou com a presença do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e da ex-presidente Dilma Rousseff. Aloysio Mercadante assumiu a presidência do BNDES em cerimônia, no Teatro Arino Ramos Ferreira, na sede do banco, no Rio de Janeiro. Mercadante destacou que toma posse em um momento muito desafiador para a democracia. Ele afirmou que vai exigir dos novos diretores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social o respeito às instituições democráticas e à Constituição. Mercadante também lembrou a importância do banco no desenvolvimento do país. O país não seria o que é sem o BNDES. Quando esse banco foi criado, o Brasil era um país de 52 milhões de habitantes, predominantemente agrário, com uma indústria incipiente e com uma infraestrutura precária. 3 décadas depois, o Brasil se convertia em um país predominantemente urbano e industrial. Antes da crise da dívida externa, da chamada década perdida, a indústria brasileira era maior que a da Coreia e a China juntos. Essa transformação fantástica não teria sido possível sem o BNDES. A história desse banco se confunde com a da industrialização e a modernização da infraestrutura do país. Mercadante ainda afirmou que o banco vai estar aberto para todos os brasileiros, desde os micro aos grandes empreendedores brasileiros. Olhando para frente, porém, vemos que os desafios e os sonhos continuam sendo: construímos um Brasil próspero, moderno e industrializado. Um país justo e inclusivo, com bons empregos para todas e todas. Um país generoso e solidário, um país soberano e respeitado no mundo. Nós todos do BNDES, todas e todos, vamos trabalhar para esses milhões. Das cooperativas de catadores até uma grande empresa moderna, esse banco estará aberto a todos sem distinção. Trabalharemos unidos por essa eterna grande causa chamada Brasil. O presidente Lula também destacou a importância do BNDES para alavancar o desenvolvimento do país. Esse país tem que ser reconstruído e a gente não pode demorar, a gente não pode esperar muito. Por isso é que eu acho que o BNDES precisa urgentemente, companheiro Luiz, eu espero que a sua inteligência, que a sua competência, tudo que você fez na vida, que você faça esse banco voltar a ser o banco indutor do desenvolvimento, do crescimento econômico desse país. E mudando de assunto, olha só, mesmo com a inflação elevada e altas taxas de juros, parte da população ainda tem o hábito de viajar para o exterior. Com isso, o número de passaportes expedidos aumentou.
Segundo a Polícia Federal, só no ano passado, 2.300.000 passaportes foram expedidos. Isso é quase o dobro do que foi registrado em 2021, quando o órgão emitiu 1.200.000 documentos. Nos últimos 2 anos, a corporação precisou suspender o atendimento de novos pedidos entre novembro e dezembro de 2022, por alegar não ter recursos para a confecção dos passaportes. Com o afrouxamento das medidas restritivas devido ao Covid-19, diversas pessoas mostraram interesse em renovar ou emitir a primeira via. Durante o período de maior intensidade da pandemia, não só no Brasil, como em outros países também, a emissão de passaporte foi suspensa e os voos entre países bloqueados para evitar o contágio. No ano, o total de atividades turísticas caiu cerca de 36,7%, se comparado com o mesmo período de 2019, o período pré-pandêmico. Em 2020, a Polícia Federal emitiu 1.030.000 passaportes. Além das viagens a passeio, o número de viagens de turismo de negócio aumentou cerca de 90% entre janeiro e novembro de 2022 em relação ao ano anterior. A Organização Mundial de Turismo estima que o turismo vai movimentar em 2023 em todo o mundo algo entre 80% e 95% dos níveis registrados antes da pandemia. E agora a gente traz atualizações sobre a situação na Turquia, que foi atingida entre ontem e hoje por 2 terremotos de magnitude 7,8. O tremor foi o pior desde 1939 na região, segundo o governo turco, e deixou rastro de destruição nos 2 países e foi sentido também em Israel, Líbano, Iraque e Chipre. Mais de 2.300 pessoas morreram e milhares estão desaparecidas. O primeiro tremor foi sentido às 4h17 da manhã e ocorreu a uma profundidade de quase 18 quilômetros, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Um novo terremoto de magnitude 7,5 atingiu a região horas depois, 4 quilômetros a sudeste da cidade de Equinozu. Também houve cerca de 50 tremores secundários. O Instituto Geológico dinamarquês informou que os abalos foram sentidos até na Groenlândia. Önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarına verdik. Nós estamos priorizando operações de busca e resgate. 9.000 profissionais estão envolvidos nessas operações. O número de vítimas aumenta constantemente. Dışarıdan ulaşanlarla bu sayı sürekli artmaktadır. A União Europeia e vários países membros do bloco anunciaram o envio de ajuda de equipes de resgate. O mesmo foi feito por Estados Unidos, Israel, Índia e Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin enviou condolências aos líderes dos 2 países atingidos e se ofereceu para fornecer a ajuda necessária após a tragédia. Já o Azerbaijão realizou o envio imediato de 370 socorristas. Este é o maior terremoto na Turquia desde o ocorrido em 17 de agosto de 1999, que causou 17.000 mortes. A Turquia está localizada em uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo. Especialistas alertam há muito tempo que um grande terremoto poderia devastar o país, que mesmo assim permitiu construções generalizadas sem precauções. E o Reino Unido vive mais uma rodada de greves nesta segunda-feira. De enfermeiros a motoristas de ambulância, profissionais da saúde pública inglesa se mobilizam em um novo capítulo dos protestos que abalam o país em um contexto de disparada do custo de vida. O sindicato Royal College of Nursing diz que vários aumentos abaixo da inflação desde 2010 fizeram os salários dos profissionais da categoria registrarem perdas de 20% em termos reais. I'm striking because I'm concerned that the NHS is being destroyed. Estou em greve porque estou preocupado que o serviço de saúde está sendo destruído por esse governo conservador. Eles lideraram mais de uma década de corte nos financiamentos, diminuição do salário, até o ponto de que agora não temos funcionários suficientes. É triste que eles não ouvem. Estou aqui para ser a voz dos meus pacientes, para advogar por meus pacientes que não têm voz. Ninguém parece escutá-los. Em um Reino Unido, onde a inflação supera os 10% há meses, a tensão social continua a crescer em todos os setores. Professores, ferroviários e funcionários de vários ministérios fizeram em 1º de fevereiro a maior greve do país em mais de 10 anos. Ainda que cada setor tenha reivindicações específicas, todos se unem na demanda por aumentos salariais.
Depois de falhar nas tentativas de negociação, o governo pretende aprovar um projeto de lei que busca limitar o direito de greve com a imposição de serviços mínimos em setores-chave, como saúde, transporte e educação. E o mundo está sofrendo com a inflação, infelizmente. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.